você for, só pra ver você jogar com coração e muito amor, Cruzeiro mais querido do Brasil. E o Fábio, o Samuel? Então, Álvaro, a gente tá até... Eu passei o domingo inteiro, fazendo duas coisas, viajando e ligando pros outros. Pro advogado do Fábio, eu e o Guilherme Pio, a gente tá tentando uma palavra da parte do Fábio, porque foi uma informação que o Lauro Jardim trouxe, uma notificação extrajudicial, o que significa que não é ainda uma ação na justiça, e o Fábio dizendo o seguinte, nesta matéria do Lauro Jardim, que é colunista do jornal O Globo. Ele fala que o Cruzeiro tem que pagar, e a notificação é para o Ronaldo, dizendo que o Ronaldo pagou o transfer ban do Cruzeiro para voltar a registrar jogador e que isso seria uma fraude à execução das dívidas dos credores. E então ele fez essa notificação extrajudicial. Quando se tem uma notificação extrajudicial, a expectativa é de que isso vire uma ação na justiça, e aí a justiça vai determinar. Segundo esta nota, repito, do Lauro Jardim, o Fábio, então, ele tenta receber 20 milhões de reais, que é o valor da dívida que ele considera que tem com o Cruzeiro, salários atrasados, de valores que foram readequados, enfim. Então, vamos aguardar. O Cruzeiro ainda não vai se manifestar, não se manifestou, e repito, nesta nota, o Fábio diz que ao pagar uma pendência do mesmo valor com a FIFA, para livrar o time da proibição de contratar atletas, que o Ronaldo cometeu fraude à execução e prejuízo a credores que deveriam receber antes da entidade, Damião. Eu não sei se fraude à execução, porque o Fábio ainda não tinha entrado na justiça contra o Cruzeiro. Mas entendo também o lado do Fábio. O Cruzeiro estaria devendo a ele e optou por pagar outras dívidas e não a dele no momento. É uma opção do Cruzeiro. E o Fábio também vai ter que entender isso. Vai ser uma briga na justiça agora. Assim como optou por pagar a dívida da FIFA e não de todos os outros credores, né? Isso, a gente não sabe foi com o Fábio. A gente não é pessoal, vamos dizer assim, né? A gente sabe a dificuldade do clube, são muitas dívidas, são muitos processos. Existem aquelas que são de curto prazo, que infelizmente precisam ser solucionadas primeiro. A dívida da FIFA é uma delas. Como que um clube de futebol vai atuar se não pode colocar seus jogadores em campo? Que será a pega principal do advogado do Cruzeiro, para poder explicar que de todas as dívidas que o Cruzeiro tem agora, essa aí é a principal. Não é que o Cruzeiro pagou o transfer ban e deixou o Fábio de fora ou outros jogadores de fora. Olha, pra gente poder pagar esses caras, o futebol tem que funcionar. O futebol tem que funcionar. E pro futebol funcionar, tem que pagar essa aqui, ué. Não é que nós pagamos essa aqui porque a gente quis pagar essa aqui na frente do Fábio, ou que pagamos essa aqui na frente de fulano ou de Beltrano. Não, é porque a gente vai pagar esses caras. Mas para pagar esses caras, o futebol tem que funcionar. E para o futebol funcionar, temos que pagar essa. Eu acho que não tem muita dificuldade para os advogados do Cruzeiro explicar isso não, viu, Samuel? Então, o que acontece, Álvaro, e eu busquei até hoje, eu li mais uma vez, eu postei esse texto há alguns dias, do Marcos Ulloa. Ele é um juiz lá no Distrito Federal, e quando teve a situação do Fábio, ele me procurou e me mandou esse artigo que ele fez, falando sobre a Sociedade Anônima do Futebol, a lei de clube-empresa, e que é muito novo também para todos nós, e é novo também para a justiça, para advogados, para todo mundo. Então muita coisa ainda vai acontecer, e haverá o entendimento de um lado, haverá o entendimento de outro. O que diz a lei de clube-empresa? Que está criando essa possibilidade das associações se recuperarem, de continuarem existindo. Essa é a melhor definição. E para isso, se permite a criação de clube-empresa, onde a atividade futebol, ela será colocada à parte, criando-se a Sociedade Anônima do Futebol, quando se pode ver aporte e investimento, e com isso o clube iniciar esse processo de recuperação, sendo que a lei é muito clara no que diz respeito
ao pagamento das dívidas. Eu até separei aqui o artigo 9º das obrigações da Sociedade Anônima do Futebol. A Sociedade Anônima do Futebol não responde pelas obrigações do clube ou pessoa jurídica original que a constituiu, anteriores ou posteriores à data de sua constituição, exceto quanto às atividades específicas do seu objeto social, que é o futebol, e responde pelas obrigações que lhe forem transferidas, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei, cujo pagamento aos credores se limitará à forma estabelecida no artigo 10 desta lei. Parágrafo único. Com relação à dívida trabalhista, integram o rol dos credores mencionados no caput deste artigo os atletas, membros da comissão técnica e funcionários cuja atividade principal seja vinculada diretamente ao departamento de futebol. Aí vamos lá, o artigo 10, que fala exatamente sobre isso. O clube ou pessoa jurídica original, a associação, é responsável pelo pagamento das obrigações anteriores à constituição da Sociedade Anônima do Futebol por meio de receitas próprias e das seguintes receitas que lhes serão transferidas pela Sociedade Anônima do Futebol quando constituída exclusivamente. 1. Por destinação de 20% das receitas correntes mensais auferidas pela Sociedade Anônima do Futebol, conforme plano aprovado pelos credores. E 2, por destinação de 50% dos dividendos, dos juros ou de outra remuneração recebida desta na condição de acionista. Se não tiver, pelo menos no caso do Cruzeiro hoje, se há um entendimento da justiça e um processo desse que inviabilize, por exemplo, a SAF, aí ninguém vai receber. Sem SAF, ninguém vai receber porque o clube não vai continuar a sua atividade, Álvaro. Eu acho que isso está muito claro. Então vamos aguardar quais serão os próximos passos, se isso vai virar realmente uma ação na justiça. Claro que foi uma notícia que bombou durante todo o domingo e ainda vai repercutir ao longo da semana. E a gente vai seguir acompanhando. Claro que não dá para cravar isso, aquilo, porque, como eu disse, é um assunto muito novo. Agora, o Cruzeiro está tendo, com a SAF e com o Ronaldo como dono, e ele ainda, a SAF o Ronaldo nem é dono oficialmente ainda, porque ele não assinou o contrato de compra definitiva. Quando tiver isso, com o plano de execução de credores, tudo definido, aí sim o processo vai continuar para que todos recebam. Eu até estava conversando com um advogado e ele me disse o seguinte, deixa eu procurar aqui, que o cara mandou. A lei da SAF é a lei do parcelamento e não do calote. Então é importante isso. Ninguém vai dar calote com a SAF, com a Sociedade Anônima do Futebol. Vai ter uma maneira para pagar, para recuperar aquilo. Porque do jeito que está, ninguém vai receber. Tendo a SAF, é um processo que vai demorar, mas que todo mundo vai ter direito ao que é de direito de cada trabalhador, de cada clube, de cada dívida que tem com a associação, Damião. O Cruzeiro está se preparando para essa disputa, o Cruzeiro montou um elenco jovem, a gente viu, o Cruzeiro foi com o time praticamente reserva para a partida contra o Tombense e conseguiu uma bela vitória. Eu estava comentando com o Alexandre Simões, que é comentarista de Itatiaia, que estava conosco na jornada esportiva, o Samuel, que foi uma das melhores partidas do Cruzeiro que eu vi até agora. Com certeza, concordo também. E a garotada jogando leve, jogando com... sem pressão, os caras jogando tranquilo, né? Com alegria, do jeito que tem que ser, Álvaro, e do jeito que o Paulo Pessolano, ele pede. E eu até estava acompanhando há pouco o vídeo de bastidores que o Cruzeiro fez lá no Almeidão, em Tombos, e o Martim Varini, ele, no discurso inicial ali, na palestra, ele falou exatamente sobre isso, para jogar com tranquilidade, sem nenhuma pressão, para fazer aquilo que eles estão treinando no dia a dia. E deu muito certo. Cruzeiro venceu o Tombense e venceu com autoridade. E com muitos garotos na equipe, e essa turma vai aproveitando. São garotos que estão buscando ainda um contrato melhor, muitos ainda vinculados
a salário de base, então o pessoal está entrando e está entrando com vontade para mostrar serviço para Ronaldo e companhia e para o técnico Paulo Pessolano, porque, por exemplo, até pouco tempo o Daniel Meia estava aí treinando sem receber uma oportunidade. Desde o jogo com a Caldense, a vida do garoto já mudou e agora já vai saindo daquela promessa e aparecendo como uma provável realidade nesse time do Cruzeiro. O garoto entrou bem contra a Caldense, entrou contra o Democrata e marcou ontem o primeiro gol como profissional em mais uma boa atuação dele, começando pela primeira vez como titular. Então, o que todo mundo fala no futebol, Damião, é que a oportunidade, ela não avisa. E quando ela aparecer, meu amigo, você tem que estar preparado, porque aquilo ali vai transformar a sua vida para o bem ou para dificilmente ter uma sequência como profissional, uma carreira vitoriosa. Estando bem preparado, a chance de ter êxito é muito grande, né, Álvaro? Tá gostando desse Cruzeiro, Natália? Tô gostando, acho que é um início de temporada animador, sabe, Álvaro? Concordo com o que você disse. O Cruzeiro não sofreu, né? Eu acho que teve o primeiro jogo contra o RT, que a gente viu um time também que construiu bem o seu resultado com facilidade, o gramado também ajudava, e ontem foi outro jogo que o Cruzeiro não sofreu. E eu acho que o que a gente tira de mais positivo, além, claro, dos 3 pontos, da manutenção da liderança, é essa confiança nos garotos. Não significa que eles são a solução, que no próximo jogo tem que ser todo mundo titular, que na Série B são eles que vão resolver, nada disso. Manter aquele time de ontem como titular, não é isso? Não é isso. Mas significa que eles estão mostrando para o Pesolano que eles podem ser alternativas dentro desse elenco, e a gente sabe a importância disso, porque o Cruzeiro tem limitações financeiras para fazer contratações. Então eles viram alternativas para dentro do elenco e viram a longo prazo, quem sabe, alternativas para o clube, né? Porque a gente sabe a importância que o Cruzeiro tem de fazer caixa, de fazer dinheiro, de vender atletas. Então acho que é uma geração que pode contribuir muito dentro do campo agora de imediato, e contribuir também aos cofres do clube daqui a pouco, mas tudo com cautela. Os meninos fizeram uma boa partida, eu vejo assim muitos potenciais para estar no time titular. O Daniel, um atacante muito bom. Eu gosto muito do futebol do Ageu, eu gosto muito do futebol do Paulo, zagueiro. Eu vejo o Giovani com qualidade para brigar por uma vaga nessa lateral direita, principalmente porque o Rômulo não vem muito bem e o Gabriel Dias ainda com problemas físicos, né, se adaptando. Então acho que o que se tira de mais positivo desse jogo é isso, viu, Damião? O que a gente teve de dificuldade para poder escolher o melhor em campo, né, ô Samuel? Em cima disso que a Natália está falando, eu, por exemplo, escolhi o Ageu, mas foram vários outros votos em vários outros jogadores. Sim, o Simões votou no Denivis, eu votei no Thiago e o Alberto votou no Daniel. Curiosamente... Eu ia votar no Daniel também. Eu também queria. Eu queria votar no Daniel. Eu votei no Ageu. Gostei do Ageu. Mas o Daniel, para mim, votar no Ageu também. O Daniel, para mim, merecia também. Ele jogou muito. Esses jogadores jovens que estão encarando essa oportunidade, da forma como eles estão encarando, com tanta personalidade, eu gosto disso, sabe? O cara fala, não, deixa comigo que eu vou resolver, pô. E tá tentando resolver. Pode não resolver, mas está tentando resolver, ô Samuel. Sim, Álvaro, eu até repostei um post no Twitter do Marcelo Medina. Ele é preparador físico do Cruzeiro e ele ficou no profissional agora com essas mudanças. Ele acompanhou o trabalho na base. Deixa eu só procurar aqui que eu vou achar o que ele falou. Ele disse aqui, ó: parabéns a todos que ajudaram a formar esses atletas da base do Cruzeiro. Lembremos que são meninos em formação, temos que ter muita paciência, pois vão oscilar. E esse é o segredo também. Igual a Natália disse aí, você também, não é pegar os meninos e a responsabilidade é toda de vocês que vão ter que dar conta do recado, não. É colocar aos poucos, dar confiança, já tem um ambiente totalmente favorável para isso, com salário em dia, o clima é outro na Toca da Raposa 2, então esse trabalho é muito importante, porque daqui a pouco o Daniel vai fazer um jogo ruim, o Ageu vai fazer um jogo ruim, o Denivis vai ter alguma falha. Então é importante tratar esses garotos como futuras promessas do Cruzeiro e saber que eles vão errar, que eles estão em um processo de formação e que é importante ter a confiança de todos para o crescimento. Eu até destaquei
dentro do Bola Premiada com o Thiago Reis, eu vejo uma cobrança muito forte em cima do Thiago, o centroavante. Claro, o Thiago está longe de ser o melhor centroavante dos mundos, mas ele está longe também de ser o pior de todos os tempos. É um garoto, nasceu no ano de 2001, não teve tanta formação na base, chegou tarde para o futebol, veio fazer um teste no Cruzeiro e acabou ficando. Na época ele era do Verê do Paraná, que ainda mantém um percentual do jogador, tem muita força física, claro, tem muito fundamento para o Thiago aprimorar, para melhorar, mas eu acho que é um potencial do Cruzeiro, é um ativo do clube e que pode render muito. E repito, terminou o ano recebendo proposta de 2 milhões de euros. No elenco atual, foi o que mais teve valorização ao final de 2021, Damião. Concordo com você e não liberaria. Assim como o Cruzeiro não liberou o Thiago. O Thiago vai ser peça fundamental no retorno do Cruzeiro à Série A do Campeonato Nacional. Ele pode não ser o centroavante dos sonhos, ele pode não ser o Ronaldo Fenômeno, mas ele também não está entre os piores, não. Você disse bem, ele é jovem, ele está começando agora, mas ele tem algumas características de centroavante que são, assim, são muito legais, sabe? Ele é um cara com personalidade, que ele entra na área, ele é rompedor, ele não é aquele cara que fica só esperando a bola chegar nele, ele vai atrás dela como foi ontem para poder fazer o gol. É um cara que você não pode brincar com ele próximo da área, não brinquem com ele próximo da área. O porte físico ajuda muito. O porte físico dele, ele vai para cima do cara mesmo, então eu gosto desse tipo de jogador. Ele vai dar resultado agora de imediato? Não, tem que ter paciência, assim como tem que ter paciência com vários outros jogadores, Natália. Eu também gosto do Thiago, eu acho que não é o meu centroavante titular, eu acho o Edu um finalizador melhor do que ele, veio de fato para ser titular, para ocupar essa posição, mas eu acho que o Thiago pode crescer muito, inclusive, com essa disputa interna por posição, vamos dizer assim, além do fato de que você tem agora um treinador que dá espaço para os jovens, um time que tem um mecanismo que eu acredito que vai funcionar muito melhor do que na última temporada, e tudo isso propicia, né, o trabalho, a atuação do centroavante. Precisa que o time funcione para a bola chegar com qualidade até ele. Então eu acho que essa pode ser uma temporada decisiva para o crescimento do Thiago, para aí sim, quem sabe, o Cruzeiro poder liberá-lo e lucrar com isso, né? Porque é um ativo do clube. E depois de 6 jogos, Samuel Venâncio, depois de 6 jogos disputados no Campeonato Estadual, o Cruzeiro lidera a competição. O Atlético é o vice-líder, o América é o 5º colocado. Isso para o Cruzeiro, para esse novo Cruzeiro, é muito importante, Samuel. Com toda certeza, Álvaro e Natália, eu vou até ver aqui depois a pontuação que o Cruzeiro fez nos 2 últimos anos. 2020 não conseguiu nem chegar na entre os semifinal. 4, E no ano passado chegou e foi eliminado pelo América. Ô Samuel. Então, sim. E já é o melhor início de um treinador desde o Anderson Moreira, né? Ele começou a Série B muito bem, agora o Pesolano já fazendo 15 pontos em 18 possíveis, é o melhor início, se eu não estiver enganada, desde o Anderson Moreira. Melhor que Moza, melhor que todos os outros aí. Não início de temporada, mas início de trabalho do treinador no clube. E eu estava acompanhando também, acho que tinha quase um ano que o Cruzeiro não vencia 3 jogos consecutivos, para ver como que o negócio tá bravo. Ô Samuel Venâncio, Cruzeiro líder do Campeonato Mineiro, já tá pensando no próximo desafio, né? Vai ser contra o Uberlândia. Traga as informações do time azul, Samuel. Tem treino sim, nesta segunda-feira, Pansieri. Bom dia para o amigo ligado aqui no... E é a preparação que vai ter sequência com o técnico Paulo Pesolano, tendo todo o grupo à disposição na Toca da Raposa 2. Claro, aí tem jogador que está machucado, se recuperando, Sidney e Vitor Leque, enfim, isso faz parte do processo. Mas eu falo todo o grupo à disposição porque o grupo foi dividido. Uma parte foi para Tombos, outra parte considerável ficou em Belo Horizonte. E agora está todo mundo treinando na Toca da Raposa 2, na atividade desta manhã, na preparação para o jogo de quinta-feira. Eu até destaquei em manchete, Pansieri, que o que eu penso que a comissão técnica do Cruzeiro vai fazer. Quinta-feira, 8 horas da noite, contra o Uberlândia no Independência, deve jogar a base que vai estrear na Copa do Brasil na outra quarta, dia 23 de fevereiro, contra o Sergipe em Aracaju. E no domingo, aí uma mescla com outros jogadores recebendo oportunidade. Então, quinta-feira, com a volta de todos os jogadores que foram preservados, dá para se ter a ideia do time base
base, pensando na estreia na Copa do Brasil contra o Sergipe. E o Paulo Pessolano, muito à vontade, porque ele vai ganhando cada vez mais opção, testando os garotos da base e os garotos que vão mostrando futebol. Teve a estreia do Ageu, o Daniel já quase uma realidade para o profissional, o Giovani, uma boa opção para a lateral direita, o Denivis, quando não tiver o Rafael Cabral, terá o Denivis com total tranquilidade. Tem ainda o Gabriel Brazão, que vai precisar de mais um tempo para ficar à disposição, mas enfim, terá boas opções também no gol o técnico Paulo Pessolano e outros atletas que vão aí mostrando as caras. Já teve a estreia do Mitkov também, o Vitor Roque dando assistência. O Paulo Pessolano está de olho em todo mundo e esses garotos com toda certeza terão oportunidade ao longo da temporada de 2022. Para fechar a notícia de ontem, goleiro Fábio, ele notificou o Cruzeiro extrajudicialmente, pedindo que notificou o Ronaldo, melhor dizendo, extrajudicialmente, falando sobre uma fraude à execução de credores, já que o Ronaldo, ele pagou o transfer ban e, segundo esta notificação extrajudicial do Fábio, isso aí foi uma fraude à execução e prejuízo a credores que deveriam receber antes da FIFA, dos credores das dívidas na FIFA. Isso ainda vai render muito, ainda não virou a ação na justiça, Pansieri. Pois é, e informação no itatiaia.com.br, Lucas França rescinde contrato e não é mais goleiro do Cruzeiro. Vamos, Cruzeiro! Vamos a ganhar! Vou aonde você for, só pra ver você jogar com coração e muito amor. Cruzeiro mais querido do Brasil. Vamos, Cruzeiro! Vamos a ganhar! Eu vou aonde você for, só pra